mais, hoje já são outras realidades. E manter o hábito de família saudável, que Deus criou no princípio, que nós vamos ver ali, não é fácil. Não é fácil. Aí as estatísticas revelam, isso aqui é assustador, porque de cada 10 casamentos que são realizados, não sei se você sabia disso, de cada 10 casamentos que são realizados, 3 terminam em divórcios em menos de quanto tempo? 7 anos. Não sei se você sabe, mas nessa pandemia, muitos casais se separaram. Por quê? Porque era assim, deixa eu te explicar. Antes da pandemia, as famílias viviam assim: o pai ia para o serviço, e talvez a esposa também ia para o serviço, os filhos iam para a escola, e aí, principalmente mais em cidade grande, o que acontecia? Eles saem cedo e voltam o quê? Tarde. Então, quando eles voltavam, a única forma deles se relacionarem ali era pouca. Mas quando houve a pandemia, o que aconteceu? Aconteceu que agora eles tinham que ficar em casa, e agora começaram a família a brigar entre si, a esposa ali, por não ter o hábito de se comunicar. Isso nós vamos ver semana que vem. E aí o que aconteceu? Divórcio. E aí, mas tem algo muito interessante além dessas estatísticas. Ô Lucas, não está passando, passa aí para mim. Passa aí para mim, por favor. Não. Só um minutinho. Parou? Eita. Agora deu. Olha aqui essa outra estatística. Por ano no Brasil são realizados cerca de 934 mil casamentos, isso no Brasil. E aí, estudos mostram que o casamento está entre as mais importantes fontes de satisfação individual entre as pessoas. Por mais que a família por mais que se haja divórcio, a grande satisfação das pessoas é o quê? É se casar. Por quê? Nós vamos ver isso lá na frente. Mas olha essa estatística dos Estados Unidos. Estatísticas mostram que nos Estados Unidos, cerca de 50% dos casamentos terminam em separação em alguns anos depois. E aí a pergunta é essa aqui, Por que algo tão sublime, vindo de mãos divinas, tem muitas vezes um final drástico e infeliz? Por que as famílias estão sofrendo? Por que as famílias se separam? Por que tem filho abandonando a casa do pai? Isso é sério. E aí, o problema é aqui, oi, é aí? Deixa só ele voltar ali. Isso. E a pergunta é essa: por quê? E as respostas vêm aqui, O objetivo de Deus para criar a família. Qual foi o objetivo de Deus para criar a família? São 3. Está dando certo? Vamos lá, vou por aqui mesmo. Quais são os objetivos de Deus para criar a família? Primeiro, Ele colocou o homem ali no jardim do Éden para ser altruísta. O que é isso, pastor? Ser altruísta. Ele colocou o homem ali, não para ser egoísta, mas para ser altruísta, para poder ajudar, para ser uma via de mão dupla. E aí, a segunda coisa, o segundo objetivo de Deus para criar a família, meu querido, foi que Ele deixou um legado para que o homem tivesse o privilégio de experimentar a sensação do Criador através do casamento. Essa é a segunda coisa. A terceira é para a perpetuação da espécie e manutenção da criação e resolver o problema da solidão.
Esses são os 3 objetivos de Deus para criar a família: colocar o homem num senso de altruísmo e acabar com a solidão perpétua, com a solidão e perpetuar a espécie. Foi para isso que Deus colocou ali Adão e Eva no jardim. Segundo, para deixar um legado como está ali. Que legado? Legado que o homem, ele tinha que se casar, para que ele não pudesse viver só. Vem cá, não sei se você já morou sozinho, mas não é bom viver sozinho. Ninguém nasceu nesse mundo para viver sozinho. É por isso que existe um legado. E aí o terceiro está ali para a perpetuação da espécie. Para quê? Para que Deus pudesse perpetuar a espécie da raça humana, para multiplicar. E aí, interessante, tudo que Deus criou é bom ou muito bom? Sim ou não? É muito bom. É muito bom. E não sei se você sabe, quando Deus ele cria o mundo em 6 dias e no 7º ele descansa, mas no final do 6º dia ele diz assim: é muito bom. Mas a minha pergunta é: o que é muito bom? A família. A família. Se tem algo que é muito bom, é a família. É a família. É estar junto. O casamento é uma destas criações de Deus. No entanto, Deus o criou para dois seres criados, não para Ele mesmo. Criou para 2 criaturas falíveis, não para seu próprio objetivo e infabilidade. Deus não criou para Ele próprio, mas Deus criou para quê? Para ter um objetivo e uma infabilidade. Pastor, mas o que é isso? O casamento é um arranjo perfeito dentro de uma ideia sensacional, cercado de toda a tecnologia de ponta, pilotado por você e por mim. Irmãos, vem cá. Quando eu entro dentro de um carro, quem pilota o carro é eu. Não importa qual seja o carro, mas quem pilota o carro é eu. O casamento é como eu e você estivéssemos pilotando. A família é algo como que você estivesse entrando dentro do carro e pilotando. E aqui que tal? O autor diz: o casamento é um arranjo perfeito dentro de uma ideia sensacional, cercado de toda a tecnologia de ponta, pilotado por mim e por você. Se eu pilotar da maneira errada, eu vou ter problema, vou ter dificuldade. É por isso que muitas famílias, elas estão a cada dia mais e mais fracassando. Mais e mais, umas estão se separando uma das outras. Cada dia mais os filhos estão abandonando a casa dos pais. Mas por quê? Será que o piloto não tem, às vezes, pilotado da maneira correta o lar? O fundamento bíblico do casamento está em Gênesis capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 25, e eu quero abrir a Bíblia com você agora, porque nós vamos ver na Bíblia o fundamento bíblico do casamento. Pastor, qual que é o fundamento bíblico do casamento? Está aqui. Pastor, mas ainda eu não sou casado, mas um dia você vai casar. Então, antes de você casar, você precisa saber algumas coisas para quem não é casado. E para quem é casado, a gente vai repetir algumas coisas que talvez você já tenha esquecido. Eu falo para você que está nos assistindo também a mesma coisa. Talvez eu falo para alguém que não é casado, mas hoje você vai aprender quais são os fundamentos bíblicos do casamento. E para você que é casado, você também vai entender, vai continuar entendendo quais são os fundamentos talvez que você já esqueceu. E o primeiro fundamento do casamento se encontra em Gênesis capítulo 2. Eu já vou falar o verso para você. 2, abra a tua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 7 ao 9. Então, capítulo 2 de Gênesis, versículo 7 ao 9, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra,
e lhe soprou nas narinas e o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Versículo 9: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amigo, o que nós vemos aqui? Aqui nós vemos o Criador fazendo o quê? O homem e colocando ele num ambiente. Que ambiente era esse? O Éden, um jardim. Deus havia formado o homem, havia colocado ele nesse ambiente, que foi seu primeiro lar, e de cara estabelecendo o padrão deste lar, suas facilidades, mas também o quê? As suas responsabilidades. Quando Deus ele colocou o homem ali no jardim do Éden, Deus deu para ele responsabilidades. Responsabilidades. Olha aqui, entenda uma coisa na vida. Todas as famílias, elas têm uma responsabilidade, porque Deus lá no começo já havia dado uma responsabilidade para o homem ao criar o homem. Entenda uma coisa, daqui a pouco talvez você não parou para pensar aquilo que eu vou te mostrar hoje aqui na Bíblia, mas aqui nós vemos o Criador fazendo o quê? O homem colocando ele num ambiente saudável, num lugar bom, para que ele pudesse viver feliz, em paz, mas com um senso de responsabilidade. E aí, pode passar para mim, Lucas? Já passou? Gênesis. Vamos para Gênesis, capítulo 2, versículo 15, vamos continuar. Versículo 17. Porque nós vamos ver alguns deveres e cuidados. Gênesis 2, 15 ao 17 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás o quê? Livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Aqui Deus agora dá para o homem os deveres e os cuidados. Deus havia dado a responsabilidade para o homem ali. E aí você vai entender aonde que eu quero chegar. Quando Deus colocou ali o homem no jardim do Éden e deu um lar para ele, primeira coisa ali, cuide do jardim, receba dele o sustento, administre esse sustento, mas tome cuidado, pois no meio desse jardim há a árvore do conhecimento do bem e do mal. O compromisso e a responsabilidade devem ser atributos e atitudes que antecedem o quê? O casamento. Deus havia colocado o homem lá. Vem cá, minha pergunta é: Adão ali, ele era casado ou solteiro? Casado ou solteiro? Espera aí, vamos voltar para o texto. O texto diz que Deus tomou o Senhor, o homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, certo? E aí, quando você pega o texto aqui, então Deus formou o homem. Minha pergunta é, a pergunta que não quer calar: Adão, ele era solteiro ou ele era casado? Espera aí, por que você está mudando de opinião? Então, antes de Deus criar Adão era solteiro. Mas quem Deus criou primeiro? Adão. E quando Deus criou Adão, Deus ele colocou lá e falou assim: Adão, cultive. Você acha que não? Mas nós vamos entender o texto agora. Deu a companheira para Adão, e depois que essa. Mas antes disso, Deus falou para Adão, antes de fazer ela, que o compromisso e a responsabilidade ele deveria ter. Aqui nesse momento ele não havia criado Eva ainda. Adão estava solteiro e Deus falou para ele: Adão, estou te colocando você aqui no Éden, para que você possa ter responsabilidade. Responsabilidade é o cuidado.
daquilo que pela qual eu vou te dar. E aí, Deus passa para Adão o dever e o cuidado que ele tinha que ter. Por quê? Por que Deus faz isso? Porque antes dele casar, ele precisava criar uma responsabilidade na vida dele. Não é assim comigo e com você, se nós casarmos, os nossos pais falam assim: você tem que ter responsabilidade primeiro, você tem que cuidar do seu dever. Primeiro você tem que trabalhar, primeiro você tem que fazer isso, primeiro você tem que fazer aquilo. Você tem que cuidar primeiro de quem? De você. Se você não cuida de você primeiro, como é que você vai o quê? Não é assim? Deus, ele é perfeito, gente. Deus agora pega Adão e faz isso. Mostra para ele: Adão, antes de você cuidar de alguém, você vai ter que cuidar de você. E cuidar de você, eu vou te dar responsabilidade. A primeira responsabilidade, vou te dar um lugar para você cuidar e cultivar. Interessante. Pode passar. Capítulo 2. Versículo 18 a 23. Aí fica bonito o texto agora. Enquanto Lucas passa, nós vamos ler o texto. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja o quê? Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-o ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu, e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse o quê? Então esse texto comprova que Adão estava vivendo aqui o quê? Sozinho. E aí ele estava olhando ali, ele começa a ter as responsabilidades. Uma das responsabilidades que ele teve foi de colocar o quê? O nome nos animais. E aí, quando ele olhou, começou a colocar o nome nos animais, ele falou assim: essa aqui vai chamar vaquinha, esse aqui o boi, aquele ali vai chamar o quê? Macaco é macaca. E aí, o que aconteceu? Ele olhou para aquilo e falou assim: tem alguma coisa errada, todo mundo tem seu par e eu não tenho. Eu estou vivendo sozinho. E vem cá, ninguém gosta de viver sozinho. Viver sozinho é muito ruim. Eu lembro quando eu fui para o colégio, aí eu tinha acabado de casar e a Camila ainda não tinha ido ainda, e eu fui primeiro do que ela. Passei alguns meses sozinho ali. Já estava casado, é ruim demais. E aí, o que acontece? O texto vai continuando. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-se numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus olhos e carne da minha carne, chamará varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Até aqui tá bom, passa aí, Lucas. E aí nós vamos entender algo muito interessante. Quando a mulher entra neste relacionamento, todas as orientações já foram dadas por Deus a quem? Adão. Todas as orientações de Deus, que Deus deu, foram dadas as orientações. E aí, olha só o que acontece. Isso quer dizer então que um casamento abençoado começa com o dever de cada cônjuge em cumprir o que o Senhor já determinou antes. Isto é evidente na palavra ajudadora ou idônea, como ali está escrito. O papel da mulher fica claro o quê? Quando Deus então agora cria a mulher, tira a mulher ali da costela de Adão, e agora a Bíblia fala que era para que ela pudesse ser o quê? Idônea, uma auxiliadora, uma ajudadora, uma ajudadora. E aí, o que acontece? Deus já havia dado todas as orientações para Adão. E aí quando Eva ali, Adão vê Eva, irmãos, ele começa a ver agora esse papel de ajudador e idôneo. Mas é interessante no texto, algo muito interessante que você já sabe. Só que tem que, para ajudar, Ellen White, no texto que está ali,
Pode passar, Lucas? Não sei se vai dar. Que é o mais interessante é isso aí, ó, patriarcas e profetas. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não deveria dominar, que não o deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob os pés, como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como sua igual e ser amada e o quê? Amigo, quando Deus tirou a mulher da costela de Adão, foi para mostrar para Adão que ambos tinham que ser igual. Sabe por que muitos casamentos hoje fracassam? Sabe por que muitos casamentos hoje estão aí fracassando? Muitas famílias estão sendo destruídas porque deixaram isso de lado. Por quê? Porque às vezes o homem olha para a mulher e fala assim: você tem que ser submissa a mim. Porque tem um texto da Bíblia de Efésios que diz: mulheres, sede submissa aos seus maridos. Mas os maridos também precisam ler o texto que está lá embaixo em Efésios. Porque para a mulher ser submissa, agora eu falo para os homens que estão aqui e para os homens que estão me vendo o seguinte: para que a mulher possa ser submissa ao seu marido, e submissa não é escrava, nós devemos amar. E às vezes nós fazemos isso no namoro somente. No namoro nós falamos assim: eu te amo. Mas depois que se casa, nem te amo mais fala. Já coloca a panela lá: você não lavou ainda, você não fez o almoço para mim. É mais ou menos isso que acontece. E assim vice-versa. Às vezes a mulher agora ela sobe no salto e não quer sair mais. E às vezes esquece de fazer os afazeres de casa, só fica na rua, batendo papo. Isso é real? Vocês estão rindo, né? Mas eu estou falando alguma coisa errada? Não estou. Isso não é real. E é por isso que muitas das vezes o que acontece? Tem uma outra coisa que eu preciso falar. Que o texto falou ali, ó: mas estar ao seu lado como sua igual e ser amada e protegida. E eu sempre digo isso quando eu dou os cursos de noivo para aqueles que estão se preparando para casar. O Lucas vai ouvir isso quando eu for dar o curso para ele. Mas talvez você precise ouvir isso também. Vem cá, Deus deu essas mãos para nós homens. Vou falar para nós homens. Essa mão que Deus deu não foi feita para a gente poder espancar a mulher, para poder bater na mulher. Essa mão que Deus fez foi para poder eu e você acariciar, fazer carinho. E essas mãos, mulheres, que Deus te deu, foi também para que você não possa levantar para o homem, mas foi para que você também pudesse fazer carinho, acariciar o seu esposo, os seus filhos, e assim vice-versa. Pastor, mas há tanto tempo eu não recebo um carinho. Vem nas terças-feiras, que dá algumas terças-feiras aqui eu vou te dar algumas dicas importantes. E traga o seu marido, se você não trouxe, traga o seu namorado, seu noivo, para poder aprender isso quando casar. E até mesmo para você acariciar seus filhos. Vem cá, tem muitos filhos hoje que crescem, que não ouvem do pai assim, um eu te amo. Mas ouvem do pai assim: você é burro, você não vai dar conta. E a criança, ela cresce como? Ela cresce num senso, onde para ela, quando ela chegar numa certa idade, ela fala assim: eu não valo nada. Talvez nesse mundo as famílias têm a cada dia desunido por causa que esqueceu disso aqui, ó, desse compromisso e dessa aliança que é feita na palavra de Deus. Então, nem o homem nem a mulher nasceu para ser um maior do que o outro. Ambos nasceram para ser o quê? Iguais. 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 Não sei se você sabe, mas no passado, o papel do homem, a mulher era ainda... Quando você vai para a Bíblia, você vê isso radicalmente. A mulher era desprezada. Até um tempo atrás, a mulher não tinha tanto valor igual tem hoje. E hoje as mulheres já ultrapassaram os homens. Desculpa os homens, mas é real. Mas lembrando de uma coisa: ambos devem ser iguais. Pode passar. E aí, no compromisso e na aliança ainda, continua lhe dizendo,
nós vamos entrar numa parte agora interessante, que são os direitos para o casamento e a família, que está registrado em Gênesis 2, 24. Aqui tem algo muito importante, e nós já estamos caminhando para o final. Diretrizes para o casamento e a família. Quais são as diretrizes? Capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixe o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só. A primeira coisa, irmãos, pode passar, Lucas, é deixar. O texto falou ali, é deixar. Indica uma mudança de relacionamento entre pais e filhos. Entenda uma coisa aqui. E tem algo aqui muito interessante a ser falado. Talvez, pastor, para que você está falando isso? Sempre que eu já sei. Irmão, você já sabe, mas talvez isso tenha acontecido na tua casa. Isso é um problema muitas vezes nas famílias. Porque a Bíblia fala que é para você deixar. E quando fala para você deixar, é você, indica uma mudança de relacionamento entre pais e filhos. Vem cá, eu tenho que deixar na casa do meu pai agora. É por isso que não é bom quando você se casa, desculpa eu falar isso, você morar junto com o seu pai e com a sua mãe. Porque na primeira briga que você tiver, porque casamento tem briga se você não sabe. Na primeira briga que você tiver, sabe o que vai acontecer? Seu pai e sua mãe vão intrometer. E aí, irmão? É problema. Então o primeiro ato é deixar. O ato de deixar pai e mãe e se unir à esposa implica numa mudança de foco e de lealdade, onde o cônjuge passa a ocupar o primeiro lugar nas afeições do outro cônjuge, em lugar da anterior lealdade devida aos pais. Isso não quer dizer que a responsabilidade para com os pais cessa com o casamento, mas sim que agora ele deixa a fim de se unir-se à esposa. Esta norma matrimonial encerra uma clara indicação de a transferência de domicílio e, consequentemente, a formação de um novo núcleo familiar, o que confere à união matrimonial o caráter de exclusividade. Eu, como pastor, eu fiz isso na prática. Eu peguei minha esposa, nós estamos longe da nossa família, 300 quilômetros. Mas é bênção. Quando às vezes nós voltamos de férias e voltamos, nós chegamos naquela saudade. Mas quando vai passando os tempos que nós estamos ali, nós queremos fazer o quê? Voltar. Não é porque nós não amamos o nosso pai, mas é porque a realidade é outra. Então a primeira coisa que exige é deixar. A segunda característica ali, diretriz para o casamento da família é unir-se-á. Indica mudança de estado de civil, de solteiro para o quê? Casado. Ao mesmo tempo que você deixa, você vai se unir a alguém que você escolheu para o resto da sua vida. E aí, por trás da palavra, está o estado relacional das pessoas que se encontram no estado de apego, amor, amizade e fidelidade. Unir-se no texto envolve-se um relacionamento de exclusividade e de perpetuidade. Unir-se. Nós deixamos e nos unimos. E aí, quando você se une a alguém que talvez você conheceu ali no namoro. E aí quando você se une, o tempo vai passando, você vai descobrindo algo que às vezes você não sabia. Mas é nessas indiferenças, porque as cabeças não são iguais, que o amor vai se construindo e vai crescendo. E é por isso que a diretriz do casamento é a união. E além dessa união, se torna uma só carne, que é a expressão que envolve a santidade no intercurso sexual. E aí, eu preciso te dizer algo muito importante. Quando fala se tornar uma só carne, uma das coisas que vem na mente é sempre a relação sexual. Mas eu coloquei isso aqui, para te mostrar algo muito interessante. Tornar-se uma só carne não tem a ver somente com intimidade sexual,
mas em todos os sentidos que o relacionamento a dois apresenta, neste caso, a vida material, financeira, compartilhamento de ideias e de pensamentos, porque é assim. A gente casa, nós nos tornamos uma só carne, nós nos unimos, mas o carro é meu e não seu. A casa é minha e não sua. O dinheiro que eu tenho não é meu e não seu. Entenda uma coisa, que quando você casa, o que é meu é teu, o que é meu é da Camila, o que é dela é meu. Inclusive os filhos. Eu já vi pai ou mãe que deixa o filho encostado somente no pai, ou talvez às vezes só na mãe. Amigo, é compartilhar. Relacionamento é isso. Não entenda uma questão somente de se tornar uma só carne, é só intimidade sexual, que não é. Vai muito mais além do que isso. Vai em você compartilhar de forma material, financeira e alguns compartilhamentos de ideia. Um dia a Camila ficou brava comigo, e com razão. Quando nós começamos o ministério, eu comecei a fazer algo. Eu guardei algo, comecei a guardar um dinheiro, guardei em casa. E aí um dia eu peguei o dinheiro, era pouco. E aí eu pensei, tem que eu peguei esse dinheiro. E aí quando vi ela deitada lá, eu joguei em cima dela. Ela assustou e falou, mas que dinheiro que é esse? É o dinheiro que eu estou guardando, mas por que você não me falou? Estava com medo de quê? De eu gastar? Eu aprendi a lição. Mas é compartilhar. E é por isso que muitas famílias hoje elas são destruídas. Porque quando se entra num casamento, desculpa naquilo que eu vou falar, mas eu preciso falar agora. Tem muita gente que entra no casamento pensando somente em intimidade sexual. Mas como diz um pastor amigo meu, a intimidade sexual, ela é a cereja do bolo. Porque antes disso tudo, existem outras coisas, que é o cuidado, o amor e o respeito. E a confiança. Mas para finalizar, o casamento é ao mesmo tempo extraordinário, maravilhoso e difícil. Sim ou não? Sim ou não? É extraordinário, maravilhoso, mas é difícil. Por que extraordinário e maravilhoso? Porque foi projetado pelo Criador para que provesse acolhimento e segurança emocional. Difícil por unir dois seres humanos falhos e egoístas depois de casados. Quer ver? Isso é real. Mas Deus ele é perfeito, irmãos. Deus não coloca duas pessoas que sejam de estupim curto junto. Não coloca. Mas ele vai equilibrar. Eu sou mais tranquilo, a Camila eu já sei como é que ela é. E isso é uma dosagem, irmãos, e é legal. Você percebe que isso é legal. Porque um dia, vou contar uma outra experiência, isso é legal, vou contar uma outra experiência. Um dia nós estava, isso ainda no namoro, mas aí no casamento acontece também. Isso já aconteceu com você. Para quem não casou, já fica aí ligado, ó. Mas lá houve uma discussão e aí eu fiquei calado da minha. E mulher quando começa a falar, os homens sabem disso. E aí vai falando. E aí ela falou assim, mas por que você está calado? Mas sabe por que eu estou calado? Se eu falar vai dar problema. Se calado está ruim, mas não falando. Isso é verdade. Então é melhor calar. Mas aí eu preciso te dizer uma outra coisa. Nunca vá dormir brigado com teu esposo ou com a tua esposa. Nunca vá dormir. Sabe onde que é o melhor lugar para poder resolver os problemas? Alguém sabe? O pastor é doido. É na cama. É na hora de dormir.
Mas não é para ter intimidade, é para conversar, bater o papo, é para pedir desculpa. E ali o texto continua: os casais precisam enfrentar essa realidade de trabalho e trabalhar unidos como amigos e parte do mesmo time. E aí eu termino dizendo: enfim, o fator importante para o sucesso nas relações familiares é a presença de Deus na família, na vida pessoal. Saber que o Senhor está em sintonia com a harmonia do lar é algo que nos encoraja a ter um melhor relacionamento entre esposa, marido e filhos. Sabe, meu querido, eu preciso dizer uma última coisa aqui importante. Para que eu e você nós possamos blindar o nosso casamento, nós precisamos usar esse princípio aqui no nosso casamento, nas nossas relações familiares, que é o que? A presença de Deus na nossa vida. As famílias hoje estão sendo destruídas porque elas não têm mais a presença de Deus na vida. Não tem mais a presença de Deus na vida. E quando não se tem a presença de Deus na vida, o inimigo ele vai começar a minar. Ele vai começar a minar. Eu não sei como é que está o seu relacionamento entre você e teu esposo, o relacionamento entre o teu filho, a tua família, mas eu quero te dizer hoje aqui que Deus ele é capaz de restaurar o teu lar. Deus ele é capaz de restaurar a tua vida. Você também que está aí nos assistindo, Deus ele é capaz de restaurar a tua família, o teu lar, o teu casamento, a vida tua, a vida do teu filho. Mas entenda uma coisa: Deus ele criou uma família porque no coração dele era um projeto que daria certo e dá certo, e é para viver junto a vida inteira. Tem hora, existem alguns problemas, mas Deus ele vai continuar cuidando da tua família. Por isso que essa noite eu quero orar para você antes de fazer o sorteio. Eu quero entregar a vida da tua família nas suas mãos. Semana que vem nós vamos voltar para um outro tema. E o tema de semana que vem é falando a respeito de comunicação. E aí é problema. E tem algo muito sério que se acontece na comunicação, na família, não só no casamento, mas na família, e pela qual tem acarretado para muita separação. Não deixe de vir semana que vem. Mas feche seus olhos e vamos orar. Bom Deus e Pai, eu entrego a vida, ó Deus, de todos que aqui vieram. Para blindar a nossa família, nós precisamos ter o Senhor do nosso lado. Por isso, faz presente, ó Deus, na nossa vida e na vida das famílias que aqui estão presentes. Que o Senhor, ó Deus, possa falar, ó Deus, ao coração, ó Pai, de cada um. Se tem algum esposo, alguma esposa que está brigado ou brigado, que o Senhor possa restaurar esse lar, ó Deus, possa abençoar os seus filhos também. Se tem uma coisa, ó Deus, que o Senhor ama é a família. E se tem uma coisa que o inimigo odeia e tenta destruir é a família. Mas no nosso lar ele não entra, porque no nosso lar o Senhor está presente. E onde o Senhor está, o inimigo não entra. Por isso permanece na nossa casa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos sortear? Vamos ganhar? Só um detalhe. Vai ter um seminário que nós vamos fazer aqui, uma palestra, que vai falar sobre os filhos. E essa dos filhos, irmãos, você não pode perder. Eu estou falando lá na frente. Essa dos filhos você não pode perder. Mas vamos lá. Lucas, vamos lá para o sorteio? Ou você quer que eu tire aqui? Se quiser eu tiro aqui mesmo. Está valendo todo mundo de novo? Pode? Ah, Eles pedem convite para vir na igreja para tá pegar o joia. sorteio. Você que está nos assistindo, fica com Deus, um abraço. Vou estar orando pela tua família. E vem para a igreja. Terça-feira que vem, sábado nós estamos tendo culto. E agora nas terças-feiras também. Então não deixe de vir. E logo daqui uns dias aos domingos também. Que Deus abençoe você. Mas vamos lá. Vamos para o sorteio.